Clarissa, daqui para frente é um baita caminho para compreender tudo isso, né? Bom dia, Elisa. Bom dia. Direito, bom dia para a Isabel, para todo mundo que está com a gente hoje. Elisa, é impossível a gente analisar o que está acontecendo aí, o que aconteceu nas últimas 24 horas, sem a gente levar em consideração todo o jogo político que veio aí no decorrer das últimas semanas, passando por uma escalada. A gente tem vários agentes tomando aí como argumento essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com objetivos diversos. Você tem o bolsonarismo tentando assegurar aí a sobrevivência política do ex-presidente. Você tem um Supremo Tribunal Federal buscando reiterar muito do que foi feito naqueles discursos ali na abertura da volta do recesso, em dizer, olha, o Supremo não vai se acuar diante do que entende como serem ameaças. Você tem o governo federal tentando encontrar soluções para um peso econômico brutal que está sendo apresentado em cima do Brasil, sem embarcar nesse jogo, nesse embate. Então, assim, a complexidade da situação é enorme. E a gente não pode deixar de trazer para discussão, no meu entendimento, quando se fala da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as medidas cautelares que foram impostas contra ele logo antes. A gente chegou a falar aqui ao longo das últimas semanas, Elisa, sobre o quanto as restrições impostas ao ex-presidente eram subjetivas. O quanto faltava ali clareza sobre o que ele podia ou não podia fazer, porque afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes dizia ali na sua decisão claramente, o ex-presidente está sim autorizado a dar entrevistas, mas nada desse conteúdo pode ser reproduzido, pode ser disseminado por meio de redes sociais, sejam elas dele próprio ou de terceiros, mas afinal de contas, ele está proibido de usar suas redes sociais, mas então por que não restringir as redes sociais dos seus filhos também, que supostamente seriam pessoas que estariam utilizando essas informações, essas falas do ex-presidente, com o objetivo de atentar contra o Supremo Tribunal Federal? Então, afinal, ele não poderia insuflar nenhuma força política contra as instituições brasileiras, seja qual for o meio, ou ele só não pode usar redes sociais? Tem uma subjetividade muito grande. E os próprios juristas custavam, a gente conversou com vários deles ao longo das últimas semanas, custavam a entender, a compreender com clareza a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes. Quando chega agora essa notícia da prisão, pelo menos os advogados, os juristas com os quais eu conversei, Elisa, eles dizem claramente, olha, houve descumprimento do entendimento apontado pelo ministro Alexandre de Moraes nas cautelares. Então, haveria bases para a prisão. Teve advogado até que disse, olha, tem base até já para prisão preventiva. Eu entendo que ele poderia até já ter sido preso, não precisava nem ficar na domiciliar. Mas, com base numa medida cautelar que despertava muita polêmica. Então, no fim das contas, a subjetividade e a complexidade das restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro acabam alimentando toda essa polêmica e alimentando também o arsenal de munição daquelas figuras que têm interesse em utilizar politicamente essa prisão. A gente vê que o governo dos Estados Unidos imediatamente fez uma manifestação, né, Elisa? Embarcou ali naquele discurso muito intenso de que há uma restrição dos direitos individuais de Jair Bolsonaro. Isso serve aos interesses de alguém. Então, as decisões que a gente vem observando aí no decorrer dos últimos dias são extremamente complexas e têm efeitos muito grandes, não só na política brasileira, não só na força das instituições brasileiras, mas também na nossa economia, que a gente não pode ignorar. Então, quando conversando ali com especialistas e com advogados, eu saí com esse entendimento de que a subjetividade das medidas cautelares impostas anteriormente a Jair Bolsonaro contribuem para alimentar esse jogo político em cima da prisão.